O ronco do motor diesel era a única companhia de Augusto Mendes nas longas noites de estrada. Aos 56 anos, com mais de 3 décadas entregando cargas pelo Brasil, ele acreditava já ter visto de tudo. As rugas profundas que marcavam seu rosto contavam histórias de tempestades enfrentadas, pneus estourados em lugares remotos e noites insones em postos de gasolina decadentes. Mas nada o prepararia para o que estava prestes a acontecer. O celular tocou, quebrando o silêncio monótono da cabine. Era Marcelo, o despachante da transportadora. Tenho um serviço especial para você, Augusto. Pagamento dobrado, mas tem que sair hoje. A oferta era tentadora demais para recusar, especialmente com as parcelas atrasadas do financiamento da casa. Algo não tom de Marcelo, porém soava diferente. Uma hesitação sutil, quase imperceptível, como se estivesse omitindo detalhes importantes. Qual é a carga? Swingou Augusto enquanto ajustava o retrovisor, notando as olheiras profundas que emolduravam seus olhos castanhos cansados. Um container selado, militar. Você não pode abrir sob hipótese alguma. Instruções específicas do cliente. O estômago de Augusto embrulhou. Em 30 anos de estrada, nunca havia transportado nada parecido. Tem mais uma coisa, acrescentou Marcelo com a voz mais baixa. Você precisa seguir pela rota 131, sem desvios. Augusto franziu a testa. A rota 131 não era sua preferida. Uma estrada secundária que cortava o interior do Mato Grosso, conhecida entre os caminhoneiros por suas curvas perigosas e pela completa ausência de sinal de celular por longos trechos. Mais preocupante ainda eram as histórias que circulavam nos postos de combustível. Relatos de motoristas que juravam ter visto coisas estranhas, luzes inexplicáveis e alguns que simplesmente desapareceram. Por que a 131? Posso cortar caminho pela BR-364 e economizar quase 5 horas, argumentou. A resposta veio seca. É exigência do cliente. Ou é pela 131 ou não tem serviço. 3 horas depois, Augusto observava 2 homens de uniforme militar carregando um container retangular para já a carroceria de seu caminhão. O objeto, de aproximadamente 2 metros de comprimento, estava selado com um cadeado de aparência robusta e tinha inscrições militares que ele não conseguia decifrar. Um dos homens entregou-lhe um envelope lacrado. Instruções de entrega. Só abra quando chegar ao destino. O som metálico do container sendo fixado à carroceria ecoou como um presságio sombrio. Enquanto ligava o motor, Augusto não conseguia afastar a sensação de que havia cometido um erro ao aceitar aquele trabalho. A noite caía quando Augusto finalmente alcançou a entrada da Rota 131. Uma placa enferrujada, parcialmente coberta por vegetação, anunciava: Rota 131, próximos 200 quilômetros. O asfalto, surpreendentemente bem conservado, estendia-se como uma serpente negra cortando a vegetação densa do cerrado. O rádio, que até então tocava um sertanejo antigo, começou a apresentar interferências, estática, chiados, fragmentos de vozes distorcidas. Augusto girou o botão, tentando sintonizar alguma estação, quando um sussurro emergiu entre os ruídos. Augusto, volte! Ele congelou, os dedos ainda no botão do rádio. Aquela voz parecia familiar demais. Desligou o aparelho com um movimento brusco, preferindo o silêncio. Foi quando notou o primeiro marco quilométrico. Quilômetro 87. O container na carroceria emitiu um som metálico, como se algo tivesse se movido dentro dele. Uma batida seca, seguida por um arranhão prolongado. Augusto aumentou o volume do motor, tentando abafar aquele ruído perturbador. Seus olhos alternavam entre a estrada e o retrovisor, onde só conseguia ver a silhueta escura da carga. Ao passar pelo quilômetro 94, avistou a primeira figura. Um homem parado no acostamento, completamente imóvel, vestindo um terno preto impecável, apesar do calor sufocante da região. Não tinha carros por perto, nenhum sinal de como havia chegado ali. E mesmo à distância, Augusto sentiu que aqueles olhos o seguiam, perfurando-o como agulhas geladas. Augusto parou no primeiro posto de combustível que encontrou, cerca de 1 hora depois. Suas mãos tremiam enquanto abastecia.
O atendente, um senhor de idade avançada, observou com curiosidade. Tudo bem, amigo? Parece que viu um fantasma. Augusto hesitou antes de responder. Você conhece bem essa estrada? O velho assentiu lentamente. Nasci e cresci por aqui. Por quê? Já ouviu falar de coisas estranhas acontecendo na 131? O homem empalideceu visivelmente. Você viu ele, não foi? O homem de terno. Augusto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como você sabe? O velho baixou a voz. Ele aparece para quem já esteve aqui antes, para quem tem assuntos inacabados. Augusto franziu a testa confuso. Nunca passei por essa rota antes. O velho sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Tem certeza disso? De volta ao caminhão, Augusto encontrou algo no banco do passageiro que não estava lá antes. Uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um Augusto mais jovem, talvez uns 20 anos atrás, ao lado de uma mulher e uma criança pequena, todos sorrindo em frente a uma placa. Bem-vindo à Nova Esperança, Camímero 131. Suas mãos tremeram. Ele não tinha nenhuma memória daquilo. Ou tinha. Fragmentos de lembranças começaram a surgir como peças soltas de um quebra-cabeça. Um acidente, sirenes, gritos abafados pela chuva torrencial. O rádio voltou a ligar sozinho quando Augusto passou pelo quilômetro 120. Desta vez não havia estática, apenas uma voz infantil, cristalina. Papai, você está chegando. Augusto freou bruscamente, o coração disparado. O caminhão derrapou no asfalto, produzindo um guincho agudo que cortou o silêncio da noite. Ele não tinha filhos. Ou tinha. As lembranças agora vinham em avalanche. Um aniversário de 5 anos, uma casa pequena na beira da estrada, promessas de voltar logo de uma viagem. E então, a chuva torrencial, os freios que não responderam, o caminhão tombando sobre um carro de passeio. Sangue, tanto sangue. Augusto saiu do caminhão, cambaleante, e foi verificar a carga. O container emitia agora um som rítmico, como batidas de coração. Ao se aproximar, notou que o cadeado estava aberto, balançando suavemente. Ele não se lembrava de tê-lo aberto. Com mãos trêmulas, removeu o cadeado e levantou a tampa do container. O cheiro de formol invadiu suas narinas. Dentro, havia apenas um espelho retangular, do tamanho de um caixão. Seu reflexo parecia diferente. Mais jovem, com olhos vazios e roupas manchadas de sangue. Atrás dele, no reflexo, estavam a mulher e a criança da fotografia, ambas com expressões acusadoras. A mulher apontou para o quilômetro 131, visível ao longe. Você precisa terminar o que começou, Augusto, sussurrou o reflexo, com uma voz que não era a sua. Augusto fechou o container com um baque surdo e voltou para a cabine, as pernas bambas, a respiração irregular. Precisava chegar ao quilômetro 131. Precisava entender. O caminhão avançava pela estrada deserta enquanto figuras encapuzadas surgiam em ambos os lados, cada vez mais numerosas, todas voltadas para ele. O relógio digital do painel marcava 23h47 há vários minutos, congelado no tempo. Quando finalmente avistou a placa do quilômetro 131, Augusto viu também as ruínas do que um dia foi uma pequena vila. Casas abandonadas, tomadas pela vegetação. E no centro, uma cruz de madeira à beira da estrada. Estacionou o caminhão e caminhou até ela, guiado por uma força invisível. Na base da cruz, uma placa desgastada. Em memória de Maria e Sofia Mendes e de todas as vítimas do acidente de 17 de maio de 1995. A data de hoje, exatamente 30 anos atrás. O homem de terno surgiu ao seu lado, silencioso. Você entende agora? Zrenia perguntou com uma voz que parecia vir de todos os lugares. Eu causei um acidente, matei minha família. O homem negou com a cabeça. Você era o passageiro, Augusto. Você também morreu naquele dia. Um trovão cortou o céu quando a memória final se encaixou. Ele no banco do passageiro, implorando ao motorista bêbado que diminuísse a velocidade na chuva. O caminhão que os atingiu. A dor lancinante. Depois, apenas escuridão. Por que estou aqui então? O homem de terno sorriu. Você está preso em um ciclo. Toda vez que chega ao 131,
Esquece tudo e recomeça. O container sempre contém o que você mais teme enfrentar: a verdade. Augusto olhou para trás. O caminhão havia desaparecido. Em seu lugar, um carro destruído, com 3 corpos cobertos por lençóis ensanguentados. Desta vez, aceite e siga em frente. Augusto fechou os olhos, finalmente compreendendo. Quando os abriu novamente, estava em uma estrada diferente, luminosa. Maria e Sofia o esperavam, sorrindo, ao lado de um marco. Bem-vindo ao descanso final.